Amém, irmãos? Graças e paz. Irmãos, a minha experiência dessa noite, irmãos, dessa madrugada, assim que a apóstola ela ministrou na minha vida, como sempre apareceram os anjos da parte do Senhor, e ali eu fiz a pergunta aos anjos, e eles foram confirmando, irmãos. Nesse momento, irmãos, o Senhor ele me levou até o céu, e quando a gente chegou ali, os anjos do Senhor, eles começavam a falar algumas coisas que era para mim participar da igreja, irmãos. Primeira coisa que o anjo falou, irmãos, que é chegado o tempo de a gente avançar. O Senhor falou isso. É chegado o tempo de a gente avançar. E aí, irmãos, o Senhor me mandava dizer para os apóstolos que é chegado o tempo do Senhor naquela cidade de Uruaçu. E o Senhor falou que ali vai ser um grande divisor de águas naquela cidade, a qual muitas pessoas vão congregar naquele lugar, a qual muitas pessoas vão visitar aquele lugar. E o Senhor falava que é chegado o tempo do Senhor, da parte do Senhor, para eles levantar uma congregação naquele lugar. E o Senhor falava que ia providenciar cada recurso para eles construírem uma congregação. E o Senhor falava assim, uma grande congregação. E naquele momento, irmãos, o Senhor me mostrou os apóstolos no céu, apóstolo Juscelino e apóstola Janaína. Irmãos, eu vi o apóstolo Juscelino tocando um instrumento musical lá no céu, e eu vi ele tocando aquele instrumento, e aí era como se fosse um teclado, irmãos, mas ele tinha uma mesa, ele estava sentado, ali tinha uma mesa e tinha uma parte de um equipamento aqui em cima, que ele mexia assim com as mãos e ele tocava em cima. Quando ele tocava em cima, fazia um certo barulho, e eu via saindo algo. Eu creio que era adoração ali, sabe? Era o poder ali. E o Senhor falava que aquela visão era dentro do céu. Inclusive o Senhor falava que cada pessoa que tem um dom na terra, essas pessoas, elas vão usar os dons dela. Aí o Senhor me mostrava o dom dele, né? O dom musical, o dom de cântico. E o Senhor falava que essas pessoas que têm esses dons, elas vão trabalhar no reino. E elas vão exercer esses dons dela lá no céu. Como eu via ele exercendo o dom dele da música. E aí, irmãos, o anjo do Senhor ele segurava nas minhas mãos e a gente ia andando. E nisso eu vi a apóstola Janaína correndo. Irmãos, a Bíblia diz que não vai ter cansaço no céu, mas eu via ela meio que suada, sabe? Escorrendo assim um suor do rosto dela, porque ela estava dançando no céu. E ali eu vi ela dançando e eu vi ela correndo, muito alegre, irmãos. E ela parava, dançava e saía correndo de novo. Depois que eu tive aquela visão, irmãos, o Senhor ele mandava dizer para os apóstolos que era para eles estreitar a palavra do Senhor, que eram para eles apertar mais assim. Irmãos, um anjo ele falou algo tão certo como Deus vive. Ele disse assim: assim diz o Senhor, que o Senhor ele não está pedindo e não está mandando, ele está exigindo. Ele falou essa palavra, ele está exigindo que eles venham estreitar a palavra do Senhor nesse lugar. E aí o Senhor ele falava que é tempo, irmãos, de que essa palavra que eles estão ministrando nesse lugar venha alcançar, irmãos, toda a cidade de Manaus. Aí o anjo do Senhor falava que era para eles continuar cuidando da obra daqui de Manaus. E o Senhor falava que é chegado o tempo, irmãos, de eles visitarem os hospitais. E eu via eles, irmãos, entrando nos hospitais daqui da cidade de Manaus. Eu via eles, irmãos, andando no centro da cidade de Manaus. E ali o Senhor falava que eles estavam fazendo a obra na cidade de Manaus. E assim, irmãos, finalizando essa parte dessa visão, o Senhor mandava eu dizer a mesma coisa no início, que é chegado o tempo do Senhor de avançar na obra do Senhor. Nesse momento, irmãos, o Senhor ele me trouxe aqui na congregação. Eu fiquei em cima do altar e eu vi uma grande árvore no meio da igreja.
uma árvore muito grande, irmãos, a qual eu não via as raízes dela. E o Senhor falava que essas raízes dessa árvore estavam entrelaçadas, irmãos, no piso da igreja. Uma árvore muito bonita e muito cheia de vida. Porém, irmãos, mais da metade dessa árvore tinha frutos verdes. Vou repetir, mais da metade dos frutos dessa árvore, os frutos estavam verdes. A outra metade estavam misturados. Tinha frutos bons e tinha frutos estragados. Os frutos bons, o Senhor ele mandava dizer para os apóstolos que eram para eles colher, que esses frutos eles já estavam maduros. Os frutos estragados, irmãos, o Senhor ele falava que era para eles lançar fora, que é chegado o tempo do Senhor. Irmãos, a metade do fruto, mais da metade dos frutos das árvores, daquela árvore, estavam verdes. E eu perguntava do Senhor por que estavam verdes, porque eram muitos frutos. Aí o Senhor falava que aqueles frutos verdes representavam algumas pessoas da obra do Senhor, tanto da cidade de Manaus, como da cidade de Uruaçu. O restante dos frutos verdes eram as vidas que estão sendo alcançadas pelo Telegram, pelas lives, e o outro restante, irmãos, dos frutos verdes, são as vidas que precisam ser alcançadas. Aí o Senhor falava mais uma vez, eu acho assim que foi 3, 4 vezes que o Senhor falava, que é chegado o tempo do Senhor, que a gente venha avançar, né? Que eles venham avançar pregando a palavra do Senhor. E ali, irmãos, aquela árvore, aqueles frutos verdes significavam essas coisas. Nesse momento, irmãos, que eu tive aquela visão aqui dentro da igreja, o Senhor ele me levava no inferno. Irmãos, quando eu cheguei no inferno, irmãos, eu vi muitas cenas. E o Senhor falava bem assim: agora você consegue entender um pouquinho, porque eu estou dizendo para eles que o Senhor está exigindo. Irmãos, ele falou essa expressão desse jeito: o Senhor está exigindo que eles venham apertar o cinto, porque ele diz assim: servo do Senhor, olha como está o inferno. Irmãos, eu vi muitas pessoas sendo torturadas no inferno, diversos tipos de pecado, irmãos. Entre eles, o Senhor ele me mostrava pessoas assim que ainda nem conheciam a palavra do Senhor, que ouviram uma vez a palavra do Senhor e morreram e foi para o inferno, irmãos. Por isso que o Senhor falava que é chegado o tempo do Senhor. E ali, irmãos, eu via demônios torturando pessoas como se fosse... Não tem aqueles equipamentos que quando as pessoas vão asfaltando as ruas, aquelas máquinas, eu via aquele equipamento, irmãos, os demônios passando em cima das pessoas no inferno. E o Senhor falava que as pessoas estavam sendo torturadas. E aí o Senhor mandava eu dizer essas coisas, irmãos. E essa foi a minha experiência, irmãos. Amém. 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 Graça e paz. Contar um pouco da minha experiência. Quando a apóstola ministra em mim, eu já vejo a glória do Senhor sobre mim. E começo a ver os anjos, eles tipo dançavam ao meu redor. E eu ficava tão alegre com isso que meu coração parecia que chorava de tanta alegria. E aí um anjo, ele pegava pela minha mão assim, me puxava. E quando eu vejo que meu corpo cai e minha alma fica. Aí eu já fazia pergunta para ele, né? Porque eu sabia que eu já ia ir numa experiência. E eu fazia pergunta para ele. Aí ele respondia que sim. E quando a gente sobe, e quando a gente chega no céu, o Senhor falava assim para mim, o anjo: eu vou te mostrar a casa da tua apóstola e mostrar mais alguma casa dos outros irmãos. E quando assim eu chegava na porta da apóstola, assim na casa da apóstola, vinha aquele rio, e quando eu pisava naquele rio, parecia que eu estava sendo limpada antes de entrar na casa dela. E eu via que aquele rio, ele me limpava assim, né, meus pés, para me poder entrar na sua casa.
E quando eu entrei, eu olho assim, a casa assim, né, toda cheia de cristal, chega brilhando aqueles cristais, e a casa assim era tão bonita. Aí eu entrava assim, vi uns quadros assim da apóstola, né? E assim, sei lá, no meu coração deu vontade de chorar quando eu vi os quadros dela tão assim, das conquistas dela. Aí eu vi uma mesa de cristal. Aí eu assim, até fiquei com pena de tocar porque era tão bonita, que parecia que era tão frágil aquela mesa. Aí lá naquela mesa tinha tipo um presente. Aí eu fiquei assim, como eu sou um pouco curiosa, eu queria abrir, mas o anjo falou que não era para mim, era para apóstolo. E aí eu fiquei só na parte acho que no primeiro andar, assim, porque se eu fosse ficar na casa dela, eu acho que ia demorar muito, que é muito grande. Aí eu via uns cômodos muito interessantes, né? Um sofá bem confortável, que me senti em casa. Aí eu olho alguns quadros e saio da casa dela. E eu olhava assim, por fora já é bonito e dentro é uma coisa mais linda. Aí o anjo me mostrava a casa de alguns irmãos. Me mostrava casas que estavam tão lindas que tá agora quebradas, destruídas por os irmãos que não buscam mais. E me mostrava isso. E quando ele chegava a um certo ponto, ele tipo assim, ele fazia eu me ver, mostrava como o meu propósito aqui na Shalom, me mostrava como eu ia ser daqui para frente, me mostrava como ele ia me usar, e me mostrava muitas coisas que era para mim. Aí me aconselhava em certas coisas que eu preciso obedecer, e me mostrava a recompensa das pessoas que obedecem. Amados, era tipo assim, numa sala que eu entrava e eu via tipo assim, como se fossem uns troféus, mas não era troféu, tava tudo num negócio de vidro assim. E era a coisa mais linda, que eu via a recompensa das pessoas que são obedientes perante ao Senhor e perante aqueles que são mais velhos, perante aqueles que querem o nosso bem. E o Senhor pegava, ele abria um negócio de vidro e me dava um presente, porque ele falou porque você está sendo obediente. E quando eu via aquele negócio brilhava na minha mão, aí eu apertava assim e eu começava a chorar. Aí quando eu tocava era tipo uma bola, eu não sei explicar. E quando o anjo pegava e lá vinha ele com uma coroa e botava em mim. E tipo assim, eu me senti tão privilegiada com aquilo. E o Senhor falava bem assim, olha, fala para os meus filhos, fala para os meus servos que tem que ser obediente perante a mim, porque tem muitos que não são obedientes. Eu peço para fazer uma coisa e não são. E eu quero muito abençoar eles, mas eles não são obedientes perante a mim, e eu quero muito abençoar. Aí quando eu saio, né, com a coroa, com o negócio lá, que eu não sei o que é, aí eu vejo Ana assim correndo, e tava dançando, né? Aí quando ela me via, ela se espantava e saía correndo até mim e falava assim, oi Lili, tudo bem? Aí oi. Aí ela falava, vem cá, deixa eu te contar uma coisa. Aí ela já me levava por baixo daquela árvore, a gente ia andando até lá. E nós sentava, e a gente conversava muito, muito mesmo. Me falava coisas extraordinárias. E ela tocava assim no meu cabelo, ela falou, teu cabelo é muito lindo. Aí ela tocava assim, ela falou, vai ser tão grande teu cabelo, tu vai ver. E ela, tipo assim, ela era tipo assim, ela tava pra mim numa aparência de jovem. Aí ela falou pra mim que ela vê, como ela me conhece, e ela vê as minhas conquistas, e ela falou que ela, assim, gosta muito da Shalom porque ela tá vendo, ela vê, né? E eu falei amém. Aí ela me falou mais outras coisas que é pessoal. Me falou coisas que era para mim falar para minha apóstola. E quando o anjo me traz, e essa foi a minha experiência, amém?
Amém, irmãos? Graças e paz a todos. Irmãos, na hora que a apóstola Janaína ela ministrou na minha vida, irmãos, e aí apareceram os anjos do Senhor, e ali eu fiquei perguntando, irmãos, de cada anjo, né, se eles criam no Senhor, né, que o Senhor tinha vindo na terra, ressuscitado ao terceiro dia, e eles foram confirmando que sim, irmãos. E nesse momento, irmãos, o anjo do Senhor, ele falou para mim que ele queria me mostrar algo. Minha experiência ela foi curta, mas ela foi assim muito forte. E aí, irmãos, quando a gente chegou no céu, o Senhor ele me mostrava uma mesa, um banquete. E ali tinha muitas pessoas sentadas naquele banquete. E naquele momento, irmãos, eu via o Felipe chegando lá. Nesse momento que o Felipe ele chegava lá, ele sentava nessa mesa e ele começava a orar, irmãos. Mas ali, irmãos, ele estava muito diferente, sabe? Muito emocionado ele estava. E ele orando. E nesse momento, irmãos, eu vi a irmã Andressa chegando lá também. Aí todos os irmãos começavam a orar, irmãos. E aí foi, irmãos. Aí eu vi a Edilene chegando lá. E aí eu perguntei do Senhor o que aquilo significava. E o Senhor falou que é o que Ele tem preparado para o futuro. É a nossa chegada lá no céu. E nesse momento, irmãos, o Senhor Ele me tirava lá do céu, Ele me colocava aqui na igreja. E eu vi os irmãos subindo no céu, irmãos. Assim, eu vi todos vocês, eu vi o irmão Marcelo, eu vi a irmã Jaqueline subindo, irmãos, como uma grande luz forte. Eu vi a irmã Pamela lá. Todos vocês, irmãos, eu posso explicar, irmãos, que eram luz. Vocês subiu como uma luz. Amém, irmãos? Como se fosse uma lâmpada muito forte e grande. E essa luz ia subindo. E quando o Senhor ele me colocou aqui na igreja, o Senhor ele falava, daqui quando elas vão subindo, elas já vão sentando ali naquela mesa a qual eu estava te mostrando. E aí o Senhor ele me levou de volta para lá. E ali, irmãos, com cada irmão tinha um anjo. E cada anjo, irmãos, estavam lavando os pés dos irmãos. E aí, irmãos, era uma mesa muito grande. Aí eu olhei assim, irmãos, para um lugar alto, tinha uma escada. Eu vi 2 leões, irmãos. Eu vi 2 leões e eu via um homem sentado. E quando eu olhei para o rosto desse homem, era um fogo, irmãos. Era uma tocha de fogo. E ali eu sabia, irmãos, eu tinha convicção que era o Senhor. E ele se levantava, ele descia aquelas escadas e ele ia em direção para aquela mesa. E ali, irmãos, ele falava a seguinte palavra: que todo sacrifício, irmãos, que cada servo dele fez, chegou o dia da recompensa. E ali eu entendi, irmãos, que era aquela recompensa de a gente estar sentado ali naquela mesa, irmãos. Essa foi a minha experiência. Graça e paz, igreja, amém? A apóstola ministrou sobre a minha cabeça e eu fui arrebatado. E nisso eu fui até o céu, mas antes eu fiz a pergunta para o anjo, né? E o anjo disse que sim. E ele me levou com tudo para o céu. Chegando lá, ele me levou diretamente lá na sala, lá das armaduras, que estão renovadas. E ele colocou em mim as armaduras, a espada, uma espada grandona. E ele disse que agora eu ia para a guerra. Eu vou guerrear pelas orações e pelas famílias, né? E nisso eu fui para a guerra. Fui aqui na frente, eu fui nas casas e eu guerreei por vocês, amém? Porque o Senhor permitiu que eu guerreasse, amém? E eu vi a vitória, amém? Entrei até no terreiro de macumba, guerreando pelo encontro com Deus também, amém? E a vitória foi grande, porque a guerra é do Senhor, amém? Amém, glória a Deus. Irmão, a minha experiência de hoje, que eu tenho para dizer para vocês, antes de eu contar a minha experiência, que assim como Deus luta pela nossa vida, o inimigo também luta, ele não desiste.
A minha experiência quando o apóstolo orou em mim, antes de eu ir para o céu, eu perguntei do anjo, ele disse que sim. E eu fui para uma sala de renovo, e aonde o Senhor ele falou para mim que é Ele que sarava o meu coração, Ele que tirava todas as dores, todas as feridas, era Ele. O que Ele tinha prometido para mim, Ele estava cumprindo. A minha família na presença. E que não era mais para mim abrir minha boca e dizer que eu ia sair daqui da Shalom. Ele não quer que eu faça mais isso. Ele não quer que eu abra minha boca e dizer que eu vou sair daqui. Porque foi Ele que me colocou aqui, foi Ele que colocou a minha família aqui. E foi com um propósito. E Ele disse que se eu continuar perseverando, eu e minha família, Ele tem algo muito grande para entregar. Ele não me disse o quê, mas tem. Eu só tenho que continuar perseverando e acreditando que se eu já entreguei na mão dEle, é para deixar que Ele vai trabalhar agora. Não precisa mais eu me preocupar. Eu já entreguei na mão dEle. Não é para mim mais ficar murmurando, não é para mais ficar triste nem chorando. E Ele falou, vou te levar a um local. E Ele me levou no terreiro de Macumba. Chegando lá nesse terreiro de Macumba, Ele vou te mostrar o nível de guerra. Por que está acontecendo tudo isso? Aí Ele me mostrou. E eu disse, Senhor, eu não queria passar por isso. Ele falou bem assim, mas eu te coloquei nessa guerra. Mas você vai sair, você não está só. Vocês não estão só, ele dizia, vocês não estão só. E aquele local ali no terreiro de Macumba, não sei se foi igual que a irmã entrou, tinha foto de 2 famílias lá, de 2 famílias, e que era para causar uma confusão muito grande, que era para acabar tudo, destruir obra, destruir tudo. E eu ficava olhando para aquela obra e ele dizia bem assim, você vai entrar aqui, você vai tirar tudo que tem para tirar daqui. E ele falou bem assim, a vitória é minha, porque vocês são preciosos para mim. Ele dizia que a minha família era preciosa, a família da apóstolo, tudo era precioso para ele, todos. E que a guerra não era mais nossa, a guerra já era dele, estava com ele agora. Amém? Foi isso minha experiência. Amém, irmãos? Graças e paz a todos. Irmãos, assim que a apóstola ela ministrou na minha vida, irmãos, nesse arrebatamento, irmãos, eu já senti assim, eu segurando 2 espadas. Quando ela ministrou, irmãos, na mesma hora que ela ministrou, automaticamente assim eu passei a segurar 2 espadas nas minhas mãos. E aí eu já fui caindo no chão. E aí eu fiz a pergunta do anjo do Senhor, e eles foram confirmando, e o Senhor ele falava que era para me guerrear. Era para me guerrear pelo encontro com Deus, guerrear pela igreja do Senhor. E ali, irmãos, o Senhor ele me mostrava algumas cenas no encontro com Deus. E ele falava que as pessoas que vão trabalhar nesse encontro com Deus, é para essas pessoas se preparar, irmãos. O anjo do Senhor falava que lá naquele lugar, irmãos, vai ter muito processo de libertação. Muitas pessoas vão ser libertas, irmãos. Vocês não fazem noção, irmãos. Ali o Senhor ele me mostrava, irmãos, muitas pessoas em cativeiro, sabe? E ali eu via muitas pessoas aprisionadas, irmãos, por demônios, sabe? E ali, irmãos, eu via uma mulher, irmãos, e ela estava, sabe assim, sendo torturada. A alma dela estava sendo torturada. E o Senhor falava que ela tinha uma enfermidade. E ali, irmãos, eu vi a apóstola ministrando, irmãos, no estômago dela. Irmãos, eu vi coisas assim absurdas. Ali eu vi o Senhor curando aquela mulher. Aquela mulher, ela não é de Manaus. O Senhor falava que aquela mulher ela ia vir para participar do encontro com Deus. E Ele mandava dizer, irmãos, para a gente se preparar para esse encontro. Porque esse encontro ele vai ser poderoso. Nesse momento, irmãos, eu ia para a guerra, irmãos. Eu ia para a guerra mesmo, e o Senhor ele mandava eu guerrear. E ali, irmãos, aquelas 2 espadas que estavam nas minhas mãos, eu começava a usar, irmãos. E o Senhor falava, guerreia mais, guerreia mais, guerreia mais.
Aí o Senhor falava que enquanto eu estava guerreando, o Senhor Ele estava nos dando vitória. Nesse momento, o Senhor Ele me levou para o céu. E quando a gente chegava lá, irmãos, a gente passeando sobre o céu, e o Senhor falava bem assim: diga para os meus filhos que aqui não são casas, aqui são mansões. Aí o Senhor falava, irmãos, que ali no céu são mansões, e essas mansões, elas estão nos esperando, irmãos. Já está tudo pronto. E o Senhor mandava a gente perseverar, para a gente viver em santidade e para a gente partir para a guerra, irmãos. O Senhor Ele falava isso no céu, tanto no início, como a apóstola ela ministrou na minha vida, né? Ali no processo de libertação, ali no processo, né, do arrebatamento, como quando eu cheguei no céu. O Senhor mandava a gente guerrear. E aí o Senhor Ele falava, irmãos, que os dias são maus. Ele falava que os dias são maus. Nesse momento, irmãos, eu via assim um planeta Terra, e eu via uma sombra negra cobrindo o planeta Terra. Só que essa sombra negra, ela estava cobrindo algumas regiões, não era todo. É como se estivesse chegando por parte. E eu perguntava do Senhor o que aquilo significava, e o Senhor falava que era o avanço do diabo. E ali, irmãos, naquela sombra preta, naquela sombra negra, eu via como se fosse um raio, um estrondo, sabe? Estava escrito assim: príncipe do mundo. E o Senhor falava que era o diabo. E o Senhor falava que ele está ganhando território no mundo. E o Senhor falava que era para a gente ganhar vidas para Ele. E o Senhor falava que Ele vai usar essa ferramenta do encontro com Deus, para que a igreja Shalom venha ganhar bastante vida ali naquele lugar. Porque vai vir muitas pessoas, irmãos, sedentas, mas também vai vir muitas pessoas com coração duro, precisando de uma palavra de libertação. E o Senhor falava que vai usar cada um de vocês naquele lugar. Nesse momento, o Senhor Ele me tirou daquele lugar e Ele me trouxe aqui para a igreja. E aqui, irmãos, eu via um clarão aberto nesse forro da igreja. E ali eu entendi, irmãos, que eram os céus abertos. E eu via, irmãos, descendo instrumentos de guerra. E o Senhor Ele falava que está à nossa disposição, irmão. Basta a gente fechar os nossos olhos e clamar de verdade, chorar de verdade, que essas ferramentas de guerras espiritual, elas estão à nossa disposição. Irmãos, eu via a espada, irmãos, descendo do céu e caindo sobre o salão da igreja. Eu vi a lança, irmãos, assim como os irmãos vê todos os dias. Mais uma vez eu vi, irmãos, e está à tua disposição. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade. Paz, igreja, amém. A apóstola ministrou sobre a minha cabeça e eu fui arrebatado. Nisso eu fiz a pergunta para o anjo, né? E ele disse que sim. Aí rápido ele segurou na minha mão, me levou até o céu, na sala onde é que tá as armaduras. E ele me equipou as armaduras todas na minha mão, minhas armas, todas, até minhas correntes que eu tenho na minha costa e as espadas. E nisso ele me levou não é terreiro de macumba, é dentro de uma mata. Dentro dessa mata tinha uma casa de palha grande. E tinha um feiticeiro lá, tinha os chefes e tinha os bruxos que são os filhos, né? E eles estavam fazendo sacrifício, e tambor em bebidas e cigarros, né? E quando eu deparei, eu vi um monte de crianças assim, desde 11 anos até bebezinho de 11 meses, 8 meses, todos amarrados, né? E as crianças estavam dormindo. Para mim, a criança pequenininha estava dopada. E eu vi 17 crianças. Aí foi que quando eu vi, eu chorei, porque
eu tenho um filho, né? E eu fiquei imaginando aquilo. E foi na hora que eu voltei. E quando eu voltei, eu estava chorando e eu falei para o apóstolo que eu tinha visto. Aí foi que o Senhor mandou o apóstolo que eu voltasse lá. E o apóstolo ministrou de novo na minha cabeça e foi. Aí que eu fui para a guerra com as minhas espadas, com tudo, desamarrando aquelas crianças, soltando, os anjos pegando, levando até a residência onde essas crianças moram, porque a partir do momento que eu ia para a guerra junto com os outros anjos do Senhor, né? E eles pegavam as crianças, já iam sumindo com as crianças para deixando no seu lar. Aí nisso, eu agora volta, né? O anjo falou, volta. Mas quando eu voltei, eu escutei um falando bem assim, tá chegando mais lá de Parintins. Um feiticeiro falando, tá chegando mais lá de Parintins. Aí foi que eu voltei na hora. E o anjo falou que essa guerra aí, eles estão fazendo de tudo para destruir, para querer impedir o encontro com Deus, para querer impedir também as orações. Tudo que está acontecendo aqui é da parte do Senhor, ele falou. E tudo que está acontecendo aqui o Senhor se agrada. E por isso que o Satanás está se levantando. E principados, usando os macumbeiros, usando até pessoas que para manipular a mente, para ficar contra a igreja, pastor, discípulos de fora, pessoas, crentes, amém? Por quê? Porque o Senhor vai derramar uma grande glória aqui neste lugar. Como o servo do Senhor falou, que o encontro com Deus vai ser tremendo, vai. Porque muitas vidas ali, como o anjo falou, vai ser transformada. E essas vidas que venham com sede de conhecer a santa doutrina do jeito que Deus quer que ande. Amém? E foi isso, eu fui ministrar de novo, mas essa é pessoal, amém? E foi isso. Amém? Deus abençoe. Após quando ela ministrou em mim, eu fui primeiro repor minhas armaduras, né, que estavam toda destruída. E o nível de guerra, como os irmãos estão falando, está cada vez mais aumentando. Eu fui no terreiro de Macumba, onde eu vi foto da liderança, vi foto dos nossos apóstolos, e tudo isso era para acabar com a obra, acabar com o encontro, acabar com as orações e mexer com as estruturas, porque mexendo com as estruturas dos nossos apóstolos, mexe com nós que somos guerreiros, mexe com a liderança e mexe quem está aqui toda noite, está orando. E é isso que eles querem fazer isso, mexer com a estrutura dos nossos apóstolos para abalar cada um de nós. E eu não tive a mesma, não pude salvar, eu vi 10 crianças, mas essas crianças já estavam sacrificadas, já estavam numa bacia cheia de sangue. Eu não tive essa mesma coisa de salvar essas crianças, porque quando eu cheguei elas já estavam mortas. Só estava uma bacia já cheia de sangue, podre. E eu consegui destruir, eu consegui derramar aquele sangue com a ajuda do anjo do Senhor. Eu consegui tirar as fotos de lá, eu consegui quebrar tudo que estava lá, eu consegui com a ajuda do anjo. E o que eu vi aí fora, eu vi os principados que eu nunca vi na minha vida. Todos diferentes, equipados, e eles vêm como formato de anjo. A gente pensa que é anjo, mas não são anjos. Então a gente não pode se confundir, porque não são anjos, eles estão parecendo anjo. Às vezes eles vêm com as mesmas armaduras dos anjos, mas eles não são anjos. E o Senhor falou que quando Ele falar comigo, não precisa eu pedir, consultar nada, porque Ele já está me avisando. Não precisa eu pedir opinião, pedir para alguém ver para mim alguma coisa, não, porque Ele já me avisou. Eu vi o príncipe
Não foi só o príncipe da peça, o príncipe das peças. Já evoluiu ele. Eu vi também uma garra que nem o apóstolo viu, eu vi que a apóstola também viu essa garra. O que ela faz com a pessoa, ela paralisa, ela traga na pessoa para a pessoa ficar ali parada ali, ó, para não ter movimento de nada, não ter ação de nada. Eu vi tudo isso, mas o anjo do Senhor me ajudou a destruir esse terreiro de macumba, mas ainda não acabou, irmão, isso não acabou, porque as vidas que estão vindo para esse encontro com Deus são vidas preciosas para o Senhor. Mas ainda não acabou. O que nos resta é a gente continuar orando e ficar vigilante. Vigilante mesmo daqui para o encontro. Muito vigilante e cuidado para ninguém confundir a mente de vocês. Muito cuidado nisso. Amém? Graças a Deus, amém. A minha experiência de hoje também foi sobre a guerra que estava tendo. E quando eu me levantava, que eu já saía do meu corpo, eu já perguntava do anjo. E ele respondia que sim. E ele já falava, embora tem que ser rápido. Falava para que ele dizia bem assim, tem que te equipar, não tá vendo que todo mundo já tá na guerra, só falta tu. E eu falava, calma aí que eu não estou preparada não. Ele disse, não é mais tempo de se preparar, você já tem que andar preparada. E eu falava, então seja feita a vontade do Senhor. E quando ele me levava, que eu voltava já com as armaduras do Senhor, eu chegava aqui no meio da igreja e via aqueles demônios, que eles começavam a se infiltrar aqui dentro. E eu começava a olhar de onde que vinham esses demônios. É porque agora que está começando a descer os anjos do céu, e os demônios eles estão em todos os lugares. E quando eu via aquele anjo que ele descia aqui dentro da igreja, aqueles demônios diziam que eles não podiam ficar aqui. E quando eu via lá fora, tinha muito demônio. E ele trazia pessoas mortas para vir, e eles vinham dentro daquelas pessoas. E ele também vinha em forma de muitas cobras. E eu olhava lá fora, a gente tinha que estar flutuando, não podia pisar no chão, porque tinha muitas serpentes no chão. E eu via como se ele fosse pássaros negros, e eles ficassem voando. E eles começassem a ir na direção da casa dos irmãos. Ele dizia que tem irmão que não está orando, e que aqueles pássaros iam começar a pousar na casa dos irmãos. E eu vi aqueles pássaros pousando, e eu vi eles querendo entrar dentro da igreja. Eles ficavam em cima da igreja, e aquelas serpentes queriam entrar por baixo da porta. E os anjos do Senhor não deixavam, mas estava uma guerra muito grande. E os anjos do Senhor falaram que é para todo mundo se preparar, porque havia uma grande guerra ainda aí. Amém. O apóstolo orou em mim, aí eu fiz a pergunta para o anjo. Primeiro ele me levou até no céu para me vestir de poder, né, com as minhas armaduras, né, para me ficar preparada aqui. E quando eu voltei, e quando ele me trouxe novamente, ele me mostrou uma cena que ia acontecer, né, com a apóstola, que ela ia sair do carro dela com o apóstolo, eles iam saindo, né, quando chegasse numa certa parte, um carro já estava seguindo eles. Aí eles iam pegar a apóstola de dentro do carro, na frente de todo mundo, e no clarão. E iam pegar a apóstola, pegar ela assim, ó, igual um bicho mesmo, assim, jogar com tudo e ir embora. Eu não sei o que eu ia fazer, ia sequestrar ela, mas eu não sei se eu matar ou eu ia fazer outras coisas com ela. Aí foi na hora que eu voltei e eu falei para ela que eu tinha visto isso. Aí o Senhor permitiu que ela mandasse de novo na experiência. Mas como eu já estava preparada e vestida, o Senhor me levou até lá, nesses 4 caras, que era feiticeiro, que estavam planejando com esse sequestro.
peguei, né, eu fiz como o anjo permitiu que eu guerreasse. Eu guerreei pela vida da apóstola, né? E Deus deu vitória. E depois o anjo me levou de novo lá no céu, lá perto do Senhor, lá perto do papai. E ele falou que não tá na hora ainda de ninguém fazer nada com a serva de Deus. E aqueles que se levantarem para fazer algo com a serva do Senhor, ou então com esse ministério, ele falou que ele vai tirar dessa terra, porque ele é Deus, ele falou. E ele ainda disse mais, que os planos dele na vida da apóstola é tudo da parte dele, é que ela tem um dom muito específico, coisa que nem pastor tem. É um dom de cura. Vem muita gente ser curado de longe, através da mão dela, da glória que o Senhor tem na vida dela, né? Eu fiquei maravilhado, porque eu via pessoas, ela orando, sendo curado, como para o médico é impossível, mas para Deus não é impossível. E através da vida da apóstola, né, que o Senhor vai usar ela para curar tremendamente essas pessoas. E até casamento que tiver rompido vai ter que voltar, até aquele coração duro que tiver duro mesmo, né, quando a gente prega uma palavra, quando a gente vai evangelizar, assim, vai amolecer na hora. Porque ele mostrou que este lugar aqui, ó, é um sinal. É um sinal, tipo assim, ele falou que é um ensinamento, né? Que vem um certo da palavra para salvar muitas vidas. Amém? E aí de lá ele falou assim, ele vai mostrar, agora eu vou te mostrar quem é que anda com os apóstolos. Falou bem assim, aí ele me mostrou, gente, é muitos anjos, meu Deus do céu. Eu acho que se eu passasse no meio desses anjos, eu tinha que passar encolhida, porque é muitos anjos. Até dentro do carro da apóstola também os anjos acompanham. Aí eu vi, aí quando o apóstolo entrou aqui na igreja, ficou cheio de anjo lá fora, e a quantidade aqui dentro também estava cheia. Meu Deus, maravilha. Olha, o Senhor é capóstolo. Ele disse que ele é capóstolo. O Senhor falou. E o Senhor falou que através da vida dela vai salvar muitas vidas, cura, em sentido de tudo. Até coração duro vai ter que amolecer, porque Deus é na vida dela. Aí eu fiquei maravilhada, olha. Glória a Deus. Eu fiquei maravilhada, até agora estou rindo. Glória a Deus. Graça e paz, irmão. Eu estou um pouco me tremendo ainda, porque Deus é muito maravilhoso. Aos poucos tá vindo assim na minha memória. Quando a apóstola orou em mim, eu fui numa experiência, mas antes de eu ir, eu fiz a pergunta para o anjo, e ele disse que sim. E ele me levou ao céu. E ele falou bem assim, eu vou te levar para te mostrar as armaduras. E ele me levou. E quando eu cheguei lá, eu disse bem assim, eu posso tocar? Ele falou, você pode. E eu saí assim, ó, só que esse lado aqui, tocando em todas as armaduras. E eu dizia bem assim, essas armaduras é para quê? Ele falou, essas armaduras só vão receber quem estiver aqui no último dia da oração. Assim como os guerreiros, os intercessores também vão receber. Mas, irmão, é uma armadura mais linda do que a outra. Muito linda. E ele dizia, só vai receber quem estiver aqui no último dia de oração. E eu dizia, mas por quê? Aí ele falou bem assim, eu vou te levar num lugar. Ele me levava lá para onde os apóstolos vão. Ele dizia, eu vou te mostrar a guerra que vai ser lá. E vocês, guerreiros, intercessores, vão precisar dessa armadura para ajudar eles lá. E aqui, quando vocês estiverem na oração, vocês vão ajudar eles lá. E essa armadura vai ser para isso. Mas só vai receber quem estiver aqui. Eu disse bem assim, mas eu não vinha. Ele falou, todos os guerreiros aqui. Todos os guerreiros intercessores. Aqueles que não vão para a guerra, ele disse. Mas eles também necessitam de armadura e eles vão receber. Aí eu dizia bem assim, tá bom.
eu vou passar esse recado. Aí ele dizia, agora você vai, que eu vou te mostrar a guerra que está lá fora, na frente da igreja. Ele me trouxe, ele disse, ia dar uma olhada aí fora, a guerra que está por causa dessa viagem. Mas o Deus que vocês servem, ele dizia, é um Deus grande, que essa obra é dele. Pode fazer o que quiserem fazer, mas essa obra que vai acontecer lá para onde os apóstolos vai é do Senhor. E ele está no controle de tudo. E eu via uma guerra muito grande aí fora, só que também muito anjo, muito anjo. E ele dizia assim, leva um recado para o irmão Edilson. Aí eu disse, por que eu, irmão Edilson? Ele falou, porque você que veio aqui ver essas armaduras. Você fala para ele que quando os seus apóstolos não tiverem, ele é responsável pela essa oração. E ele tem a autoridade de botar os guerreiros para a guerra, para guerrear pela vida deles lá. É isso que o anjo mandou dizer para o irmão Edilson, que ele tem essa autoridade de botar os guerreiros para guerrear pela vida dos nossos apóstolos e dos irmãos que vão estar lá, porque a guerra vai ser muito grande. Aí ele me trouxe de volta. Foi isso, amém? A apóstola ministrou em mim, aí depois eu senti minha alma indo embora. Aí quando ela foi embora, tudo ficou escuro, minha vista ficou escura. E foi quando eu vi uma luz branca de longe. E quando aquela luz branca se aproximou da minha frente, era um anjo. E ele falava assim, olá, jovem. Eu disse, olá. Meio assustado eu tava. E ele falou assim, vamos? Eu falei, não. Primeiro deixa eu te fazer a pergunta, tu crê que Jesus veio em carne e osso e ressuscitou? Ele falou, sim, eu creio. Eu vim aqui a mandado do meu pai para te buscar. Eu falei, agora bora. Aí ele pegou na minha mão e a gente foi. Aí quando chegou, demorou um pouco, só ficou tudo branco. Até o anjo da minha frente sumiu, mas eu sentia que ele estava pegando a minha mão. E quando foi esclareando, eu apareci naquela sala branca, bonito lá. E lá eu começava a glorificar, até que apareceu uma luz muito forte. Eu já sabia que era o Senhor. Por diversas vezes eu já ouvi recado naquele lugar e foi da mesma maneira. Mas dessa vez eu senti algo diferente, eu senti algo mais forte. E aquela luz brilhava tanto que eu não conseguia abrir meu olho, até de olho fechado eu não conseguia ficar inclinado para aquela direção. E eu me prostrei no chão, e eu fiquei lá dando glória. E quando ele falou assim, filho meu, eu falei, pois não, meu Senhor. Ele falou, eu te mostrarei algo. E ele só falou assim, anjo. E aí foi quando o anjo pegou na minha mão. E eu apareci numa rua. No céu, mas uma rua de ouro. Brilhava muito, bonito. E quando um homem pegou na minha costa. E quando ele pegou na minha costa, eu virei pra ele. Até me assustei, que eu não conheço. Ele é bem jovem. E ele falou assim, olá, você é o Felipe, né? Eu falei, sou sim, o senhor me conhece? Aí ele falou, sim, tu não lembra de mim não? Eu falei, não, como é teu nome? E ele falou que era Tiago. Eu falei, Tiago, é personagem da Bíblia, né? Aí ele falou, não, eu já fui da geração escolhida, teus apóstolos me conhecem, tua mãe me conhece. E diz pra ela que eu sou grato, por no último momento da minha vida ela pôde aparecer para me ajudar. E se não fosse por ela, eu não estaria aqui. Poderia estar apoiando, sendo torturado no pior lugar da terra. Diz pra ela que eu sou grato, ela que não é pra ela ter dúvida alguma que eu tô aqui. E não só eu, mas outras pessoas que eu conheci, que também fez parte da igreja dela, estamos aguardando vocês aqui. E ele falava assim, e foi quando ele sumiu, e eu voltei na sala branca. E quando o Senhor falou novamente, filho meu, eu disse, pois não. Ele falou que ele me amava, que ele tem se agradado das minhas obras, tem se agradado na minha busca, mesmo voltando para casa de madrugada, ainda continuando orando. O apóstolo sabe disso, quando saía da oração, ia para casa, orava mais um pouco. Ele falou que tem se agradado da minha leitura, que é para eu comer mais ainda da palavra, para buscar mais,
porque ele falou que ele vai se revelar a mim. E acima de tudo ele falou que é para me vigiar. E foi quando aquela luz sumiu. E o anjo pegou na minha mão novamente, ele só tocou. E foi que eu já apareci aqui de volta. E essa foi a minha experiência. Graças a Paz, igreja. Minha experiência de hoje foi quando o anjo do Senhor apareceu para mim e eu fiz a pergunta para ele e ele me levava no inferno. E fazia muito tempo que eu não ia lá e eu não gosto de ir no inferno. Acho que ninguém gosta, né? E o Senhor começava a me mostrar pessoas no inferno por causa de mentira, de sentimentos ocultos e por oração ficar pedindo justiça de Deus. Só que na verdade não é justiça, a pessoa está pedindo vingança ao invés da justiça do Senhor vir sobre ela. Fica, Senhor, agora que o Senhor faça justiça assim, assim, assim. E isso não agradava o Senhor. E eu via como se aqueles demônios eles pegassem como se fosse uma faca e atingisse no peito das pessoas. E eu via como se ele tirasse a face das pessoas como se fosse uma máscara, e eles arrancavam e eles tiravam e as pessoas começavam a gritar. E eu ficava ali olhando aquela cena e era como se as pessoas morressem e voltassem de novo, e elas começavam a gritar porque elas diziam que se elas tivessem outra chance, elas não fariam isso. E no meio disso, o Senhor me trazia aqui, começava a escurecer lá fora. E ficava tudo negro, o céu. E eu só via que tinha luzes em alguns portos e começava como se fosse faltar energia. E começava a dar um vento meio frio. E quando eu vi aqueles demônios voando, e as pessoas conseguiam ver a olho nu aqueles demônios, e eles começavam a matar as pessoas, uma por uma. E todo mundo começava a olhar e ficar assustado. E o anjo dizia que era por causa disso. E quando eu via as pessoas morrendo, que elas caíam no chão, as pessoas pensavam que elas ainda estavam vivas, mas elas já estavam mortas. E eu via como se a alma delas saísse e elas começassem a gritar, porque os demônios começavam a puxar elas. E vinha como se fosse uma cobra enrolada ao redor do pescoço delas, e aqueles demônios puxando para baixo, as pessoas pedindo socorro. Só que outras pessoas não podiam ver porque elas não tinham olhos espirituais abertos. Então, quando a alma das pessoas saíam, elas começavam a gritar, querendo voltar para o corpo, e os demônios puxavam para baixo, levavam para essa sala de tortura. Foi essa a minha experiência de hoje. Amém. Eu sou da Igreja com Paz do Senhor, amém? A minha experiência de hoje foi quando a apóstola ministrou sobre a minha cabeça e o anjo apareceu e eu fiz a pergunta para ele e ele disse que sim. E eu perguntava para ele, né, aonde seria? Aí ele falou que ele ia me levar num lugar para me ver como era que estava a vida das pessoas que estão desacreditando no que acontece aqui na igreja. Aí nesse exato momento, amados, ele me levava a um lugar do céu e me mostrava as pessoas que estavam aqui embaixo. E ele falava, mas antes de eu te mostrar as pessoas que eu quero te mostrar, eu vou te mostrar como é que está a casa delas aqui em cima. E ele me mostrava a casa de 3 pessoas, de líderes. Chegava lá naquele lugar, a casa estava se desmoronando, e eu perguntava o porquê que a casa estava se desmoronando. Ele falava por causa da desobediência e por não estar acreditando nas coisas que está acontecendo aqui na igreja, dando ouvido a outras pessoas. Eu falava amém. Aí foi que eu lembrei de algo, né, que um certo homem me falou ontem. Só que aconteceu, mas eu não pude entender. Aí eu aproveitei e perguntei do anjo se eu poderia ver a minha casa. Ele falou que sim. E eu entrei na minha casa,
Tá grande, irmão, tá grande. Aí ele falou: você quer que cresça? Você entrega mais ao Senhor, você tá um pouco fechado. Aí eu falei: amém. Aí eu perguntava: e essas portas fechadas que eu não estou conseguindo entrar? Aí ele falou: essas portas que estão fechadas, conforme você se entregando a Deus, elas vão se abrindo, e cada porta que vai se abrindo é dom que Deus vai te dar. Aí eu fiquei maravilhado com aquilo, porque eu queria entrar naquelas portas e eu não conseguia abrir, porque ainda não era a hora certa de eu entrar naqueles quartos de porta fechada. Ele falou que eu tinha que me entregar mais ao Senhor, e conforme eu fosse me entregando, aquelas portas iriam se abrir. Aí eu falei: amém. E aí ele começou a me mostrar a vida dessas pessoas, que lá do céu eu pude ver a vida das pessoas aqui na terra, de como que elas estavam e qual era a brecha que eles estavam deixando que o inimigo trabalhasse na vida deles. E ele falava para me dizer, para a apóstola, que era para ela continuar pregando a verdade e não ficar se preocupando com o que as pessoas iriam pensar ou o que as pessoas iriam falar, porque Deus é com ela, e a única coisa que o Senhor quer é que ela continue pregando a verdade, porque com esses aí Ele já deu o basta, a não ser uma misericórdia na vida. E eu falava amém, eu falei: Senhor, mas ainda tem algo a trabalhar na vida dessas pessoas? Ele falou: tem, mas para isso tem que me buscar. Em casa ninguém me busca. Essa foi a minha experiência de hoje. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar esse meu rápido comentário com uma palavra que está lá em Efésios 6:12, que diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais ou nas regiões celestiais. Amém, irmãos? Quero frisar nessa última parte desse versículo, nos lugares celestiais, nas regiões celestiais, onde as lutas são travadas. Amém, amados irmãos? Você ouviu aí uma série de experiências, muitas experiências eu emendei numa só aí, irmão, para mostrar para vocês o que tem acontecido nesses últimos dias, o que Deus tem feito aqui em Manaus, o que Deus tem feito no reino espiritual, depois de intensas orações, intensos jejuns, intensos clamor, buscas, o Senhor ele tem nos permitido adentrar nesses lugares celestiais, nessas regiões celestiais, e assim combater o inimigo diretamente na fonte. Amém, irmãos? Através de arrebatamentos, os irmãos eles são arrebatados, eles não vão só no céu ou no inferno, não, eles vão em lugares onde são feitas feitiçarias, em outros lugares da terra, nas casas. E, irmãos, talvez para algumas pessoas seja difícil de assimilar isso, de assimilar, talvez seja difícil de aceitar ou de acreditar, que tais coisas existam. Mas, irmãos, está acontecendo sim, em pleno o ano de 2021. Estamos aqui, hoje é 27 de novembro de 2021, em algumas experiências você ouviu aí os irmãos falando, sobre o encontro com Deus. É um retiro espiritual que fazíamos quando estávamos na Porta Larga, e como agora estamos na doutrina, algumas coisas nós mantemos, e esse encontro com Deus é algo que nós mantemos também, mas claro, todo modificado, modificamos tudo para o tratamento da alma. Amém, irmãos? Porque nós sabemos muito bem, irmãos, que não adianta você andar na doutrina, andar com o corpo todo coberto, sem vaidade, mas a alma não ser tratada, a questão do perdão, a questão das mágoas, a questão de uma série de coisas, amém, irmãos? Então, o encontro com Deus ele serve para isso, para nós tratarmos a alma da pessoa, amém? Como eu falei, eu sempre digo, nas palavras, que não adianta você fazer uma pregação, aí 3, 4, 5, até 10 pessoas lá na frente aceitar Jesus, e depois essas pessoas irem embora e você nunca mais a ver, sem ter cuidado daquela vida, Ninguém põe o filho no mundo e deixa jogado no chão, não. Nós temos que cuidar. Então o encontro com Deus esse é o cuidado. E você viu aí, muitas experiências fortes, muitas guerras, os irmãos têm combatido o inimigo direto na fonte, irmãos.
E a batalha é grande, irmão, mas Deus tem nos ensinado a vencer, Deus tem nos ensinado a nos proteger para a honra e a glória do Senhor Jesus. Então eu decidi postar essas experiências aí para que a sua fé cresça, para que a sua fé aumente, para que você veja que existe sim um nível de unção, que se você orar, que se você clamar, que se você buscar o Senhor pelas madrugadas, que se você pagar um preço, Deus pode sim te levar no nível mais profundo de intimidade com Ele. Amém, queridos? Então, fico por aqui com a minha palavra. Que Deus abençoe a todos. E eu quero orar, como de costume. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, apresento a Ti, Pai, cada vida, Senhor, que ouviu esses testemunhos, essas experiências, Pai, que o Senhor possa abençoar, que a Sua graça seja derramada, que possamos crescer a cada dia mais na graça e no conhecimento do Senhor. E assim, meu Pai, estar num nível mais profundo de intimidade contigo, Pai. Cuida de cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas, Pai. E que essa unção, Senhor, não fique só aqui em Manaus, na Shalom, mas que essa unção alcance todo o Brasil, todo o mundo, Senhor. Aonde esse canal chegar, aonde essa voz chegar, meu Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa, meu Pai, fazer, meu Pai querido, Pai amado, um mover nas vidas, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.